Por favor, qual o seu nome, profissão e endereço? Meu nome é Sérgio da Silva Braga Júnior, Avenida Loureiro Jalberto da Silva Braga, número 2100. Meu cargo hoje aqui é comissão julgadora, presidente da comissão julgadora da licitação. A senhora Jamila Tavares Coimbra faz denúncia contra a administração da Prefeitura Municipal de Brotas, afirmando que houve irregularidades no processo administrativo de contratação da locação do imóvel situado à Avenida Américo Piva, número 350. O senhor está ciente dessa denúncia? Sim. Qual a função que o senhor exerce hoje na Prefeitura Municipal de Brotas? É a anterior mesmo que o senhor disse? Assistente de gabinete. O senhor esteve no local onde ocorreu o incêndio e constatou as condições que o mesmo se encontrava? Sim. O senhor pode me dizer, pela sua constatação, que o referido imóvel estava em perfeito estado, como consta no contrato e sua cláusula 4ª? Sim, uma parte para ser alugado. Por favor, verifique as fotos, se é do local que o senhor está dizendo. Tem várias fotos, se quiser olhar, pode olhar. Eu já conheço tudo. Esses não são falsificados. Não, eu acho que vocês não fariam isso. Não, eu conheço todos, Sucena. Logicamente, o senhor esteve no local e ao verificar essas fotos, que logicamente que nós estivemos no local também e fizemos, no caso, logicamente, a constatação e documentamos através de fotos. Ainda o senhor considera que o local estava em perfeito estado? Para o que era necessário para nós, sim. O senhor sabia da existência do relatório da Defesa Civil, instruindo que a Prefeitura isolasse e vigiasse o local por risco de vida e que não possuía condições de uso? Como? Eu não entendi a pergunta. Se o senhor sabia da existência do relatório da Defesa Civil, de qual, se não me engano, o presidente é o senhor Alípio Martinelli, instruindo para que a Prefeitura isolasse e vigiasse o local por risco de vida, por não ter condições de uso? Não. Não sabia? O senhor sabia que até hoje tramita uma ação judicial da Prefeitura contra a empresa GOC? Sim. No item 4 do contrato, que fala sobre a finalidade da locação, diz que o imóvel será destinado exclusivamente para instalar e abrigar o depósito de materiais, equipamentos e ferramentas da Secretaria de Obras e Serviços. O senhor confirma essa informação? Confirmo. Na solicitação que foi feita pelo secretário de Obras, havia a necessidade apenas de um galpão para atender a Secretaria de Obras. Por que foi feita a locação de todo o imóvel? A razão da escolha do imóvel foi feito em reunião junto com a nossa comissão, onde decidiu que era o único barracão que tinha para ser feito no momento. Seria esse daí. Sérgio, quando o senhor fala em barracão, e é também o que consta em contrato, fala assim barracão, não fala no imóvel. E a interpretação também que nós tivemos a respeito disso, que seria um barracão. Esse barracão estava praticamente destruído em 80%. O restante era o que nós estávamos usando. O mesmo? Que foi destruído 80% e foi usado para a finalidade que pretendia o seu secretário de Obras? Para todas essas finalidades que foi escolhido esse barracão.
O senhor sabe se na oportunidade não havia um outro galpão a ser locado que pudesse atender a solicitação por um preço melhor? Não achamos nenhum outro barracão. A comissão julgadora, da qual o senhor faz parte, justifica a dispensa da licitação dizendo que o prédio onde se pretende promover o depósito e armazenamento de materiais, equipamentos e ferramentas da Secretaria Municipal de Obras e Serviços possui peculiaridades que inviabilizam qualquer tipo de competição. Com essas colocações, a comissão que o senhor faz parte não poderia estar direcionando o parecer para dispensar a licitação? Não. O senhor Antônio Suzin, proprietário do imóvel, fez uma oferta para a venda do imóvel para a prefeitura. O senhor tem conhecimento dessa oferta? Como? O senhor Antônio Suzin, que é o proprietário, ele fez uma oferta para a venda do imóvel para a prefeitura. O senhor tem conhecimento dessa oferta na época? Não. Eu sei que estava sempre fazendo negociação, sempre para poder ver se comprava, para poder acertar, porque isso consta em contrato anterior que teria que dar o prédio em perfeito estado de evolução. Na oportunidade que encerrou o contrato anterior, que foi em abril de 2014, não era mais vantajoso para a prefeitura comprar o imóvel, ao invés de realocá-lo nas péssimas condições em que se encontrava? De forma nenhuma, porque nós não tínhamos outro prédio, e como é que nós iríamos dar ao barracão todo pronto para reformar todinho o barracão? Na época, a prefeitura tinha o valor necessário para fazer o negócio? Dinheiro para comprar? Isso. Isso que você perguntou? Se na época a prefeitura tinha um valor suficiente para comprar o imóvel. Não, teria que ter feito um acerto como está sendo feito através dos vereadores hoje para poder comprar. Esse acerto que está sendo feito hoje não foi feito há 2 anos atrás, justamente junto com os vereadores que dizem que são os 2 poderes do município. Isso tem que perguntar aos vereadores e ao prefeito. Os vereadores não sabem, os vereadores não foram convocados na época. Eu não posso responder porque eu não participei de reunião nenhuma a respeito de compras. O senhor não está sabendo por quê, né? Não é porque, no caso, nós vereadores. Então eu respondo, né, eu fiz uma pergunta para o senhor para ficar bem claro. Naquele período, os vereadores não foram consultados, há 2 anos atrás. Então eu já era vereador na época. Então a pergunta que eu fiz, simplesmente, o senhor não sabia também, é isso que eu perguntei. Não, eu não sabia. Tudo bem. O senhor sabia que o local, por um determinado período, serviu de depósito de pneus inservíveis? Sim. Fora pneu, muitas outras coisas. Quem fez essa solicitação para que o local fosse, logicamente, usado também para esse depósito de pneus? Quem fez essa solicitação na época? Fosse o secretário de obras, seu Leandro Correia. Para a colocação de pneus também? Para colocar todos os materiais dele lá. Mas o secretário Agora, de os obras... pneus já estavam lá. O secretário de obras é responsável pelo material de obras. A questão, no caso de pneus, seria o secretário do meio ambiente. Estavam lá. Os pneus já estavam lá? Então não tem... Estavam colocando cada vez mais pneu e muitas outras coisas. Pneu já estavam lá uma parte, foi colocando cada vez mais pneu e muitos outros materiais. Fred, vereador Eduardo, por favor. Estou com um documento aqui que o senhor faz parte da comissão de avaliação, né? É o senhor Roberto e o senhor Alcino Iso Júnior. Isso. Por fazer parte dessa comissão de avaliação, como que o senhor avalia o prédio que esse parecer foi dado dia 3 de junho de 2014? O senhor se recorda? Como é que estava a situação? Data eu não me recordo, mas nós fizemos todas as reuniões antes de tomar qualquer atitude perante a comissão. Contanto que vocês estão daí, eu tenho as 3 da decisão, da avaliação
e como foi feito. Cada uma diferente. Não são iguais. Ser repetitivo em algumas perguntas. O senhor entende que houve prejuízo ao erário público ou não? Não. Pelo contrário, vai haver futuramente. O professor já fez várias. O senhor entende então que todo o processo de licitação, de até visitação do local, né, das comissões, estão todos eles, preenchem todos os requisitos de lei de locação e tudo mais? Preenche todos os requisitos perante as leis. Há pouco, eu gostaria que o senhor confirmasse a participação do então secretário de obras na época. Foi pedido dele para que se alugasse aquele barracão, só dele ou juntamente com o do meio ambiente, que, até a vista do depósito de pneus que havia no local? Eu me lembro do que, como vocês perguntaram, eu me lembro que tem um pedido que era o secretário de obras, Leandro Correia. Não. Não lembro. Há uma pergunta ao vereador Fred, se houve prejuízo. O senhor disse que não, mas que vai haver prejuízo futuramente. O que o senhor quer dizer com isso? Assim, nós vamos saber logo depois do julgamento de toda a CI. Não, mas eu não entendo, porque o julgamento não tem nada a ver com prejuízo. Eu gostaria que o senhor deixasse mais claro. Né? Vai haver um prejuízo. Eu só tenho que falar isso. Depois nós vamos ver o que vai acontecer. E, logicamente, nós, como temos que fazer uma análise de um processo, e as perguntas, dentro do possível, têm que ser respondidas para que a gente possa entender. Vai haver um prejuízo, logicamente, e prejuízo diz em valores. Então, o que poderia ser de prejuízo, dependendo da nossa posição aqui como vereadores ou como comissão? Só depois que a gente vai saber. É uma pergunta que não teve resposta, mas eu agradeço de qualquer maneira, porque a gente está exercendo uma função nós vereadores, e quando nós fazemos a pergunta, é de interesse público. Então eu vou repetir mais uma vez, vai haver prejuízo, está documentado isso aqui, e o senhor está fazendo uma colocação que vai depender da nossa posição aqui posteriormente. Eu não estou entendendo. Não vai depender só de vocês, vai depender de muitas outras coisas. E quais coisas seriam essas? Eu não posso falar agora porque não acabamos a CI. Não entendi? Não posso falar por quê? Só isso que eu tenho a declarar. Só isso? Não tem mais nada a declarar? Tudo bem. Sou o vereador Fred, vereador Eduardo, mais alguma pergunta? Senhor Sérgio? E não temos mais perguntas a fazer. Só assinar a ata, fazendo favor.